Olá, gente! Hoje nós estamos aqui em mais um programa Semelhantes a Ti e nós queremos falar hoje sobre comunicação no relacionamento. E o título é Alguém Tem que Ceder. Pois é, eu já estou dando o exemplo. Você vê que ela já começou hoje, então já estou cedendo. Fica ligadinho conosco. Olá, então, hoje nós estamos aqui tratando desse assunto, um assunto que eu resolvi começar porque na maioria das vezes eu sei que as mulheres aí do outro lado vão de concordar comigo que nós temos mais certa facilidade, em regra, às suas exceções, de ceder. Não é verdade, querido? Não é bem assim, né? Discordo, eu acho que eu já estou dando um exemplo no nosso programa de hoje, que nós sabemos ceder muito bem, eu estou aqui muito tranquilo, Sim, muito à vontade, sim. Inclusive incentivando ela sempre, vai na minha frente, não há problema nenhum em relação a isso. Não, gente, é mentira, é uma inverdade. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de ceder. Eu acredito que para os homens, pode ser que eu esteja equivocado e creio que toda regra tem exceção, como eu disse. mas eu penso que para os homens é um pouco mais complicado ceder, porque isso pode parecer um pouco moleza, né? Um pouco daquela... O homem já nasce com aquela coisa do brio. E outra, entre os próprios homens mesmo, né? Quando você encontra um homem que cede, entre os homens mesmo, esse cara, ele é taxado de um cara mole. Rapaz, é muito mole, mas o quê? Que é isso? Machismo que envolve. É a questão do machismo. Pode ser uma coisa assim, meio que disfarçada, mas eu não posso negar que ela é real, que ela existe. Sim, existe. E todo o excesso é prejudicial. Agora Não imagine faz isso bem. num relacionamento. Pois é, não faz bem com que a mulher, né, venha mandar no seu marido, humilhar na frente das pessoas, e a gente observa isso várias vezes. E nós caímos nessa tentação várias vezes. Eu já caí nessa tentação várias vezes de querer falar e na frente das pessoas e colocar você que não funciona, em situação desconfortável e de ambas as partes. Às vezes ele também me colocar numa situação desconfortável. Também não funciona. O que também não funciona. Isso só faz com que a gente venha se endurecer ainda mais. Só piora. E nós temos dois casais na Bíblia que nos ensinam muito sobre essa dificuldade de comunicação no relacionamento e o porquê é necessário que alguém venha a ceder. O primeiro é Davi e Mical. Segundo Samuel capítulo 6, conta a história de quando Davi está retornando para casa. Ele está trazendo de volta a Arca da Aliança, ele está alegre, ele está feliz e finalmente ele vai reatar com Mical, que também era filha de Saul. O problema é que quando Mical olha pela janela e vê Davi bailando, saltando na presença do Senhor, mas tinha outras servas ali também. Ela é tomada por um desapontamento, por uma revolta. Claro que uma pitada de ciúme, se faz ali uma misturaiada e então fica evidenciada ali a insatisfação de Mical. E aí eu tenho que concordar com a Camila aqui, porque ela deixa pública a sua insatisfação, coisa que em um relacionamento nunca se deve fazer. Isso é algo que mata, né? Mina qualquer alegria no no relacionamento. Uma batalha no casamento, um problema de comunicação, e ele vai para onde? Facebook. Sim. Instagram. Facebook, Instagram. Grupo de WhatsApp da família. Sim, ou salão de beleza para as mulheres, né? Vai desabafar com a cabeleireira. As cabeleireiras já têm quase diploma de psicóloga, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa insatisfação pública faz com que o seu cônjuge fique exposto a qualquer tipo de julgamento, que quando aquela pessoa conhecer o seu cônjuge, ou se ela já até conhece, essa visão fica completamente deturpada. Vale ressaltar, né, querido, que Davi,
estava muito feliz porque a primeira vez em que ele tentou trazer a arca foi uma tragédia, não é? Uzá tocou na arca, houve morte. Então, imagina como o rei, ele se sentiu culpado de todas as maneiras, né? E o povo, imagina a família de Uzá, a situação foi muito chocante, foi muito traumática. E naquele momento em que ele conseguiu trazer a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, Mical era ciente. Por que Mical não estava ali? Devia estar lá bailando, não é? Com ele, se alegrando. É verdade, ele, né? Mas tudo bem, ela não estava, ficou insatisfeita, ficou chateada e ela expôs essa situação para todos. E isso, quando eu leio essa história, isso me faz lembrar de algo que é muito importante que eu e você precisamos ter: empatia. Nós precisamos aprender, como diz a palavra, a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você avalia a situação com que o seu cônjuge ali fez o que fez, quando você estuda a situação, a gente precisa aprender a ter mais discernimento. Não é verdade? A gente estava conversando sobre isso, né? E pensando um pouquinho sobre aquelas pessoas que, porque hoje o dia foi ruim, acontece muito do nosso lado, o homem às vezes chega do trabalho cheio de coisa na cabeça e tal. Agora, porque você não tá bem, todo mundo vai ficar ruim. Isso. Né? Porque agora você tá chateado com alguma coisa que aconteceu fora de casa. Agora o ambiente da sua casa, ninguém pode ficar feliz, ninguém pode dar uma gargalhada, ninguém pode se alegrar, ninguém pode saltar na presença do Senhor. Agora é proibido. Por quê? Porque Mical não está bem, porque Mical está insatisfeita, por quê? E Mical aqui, diga-se de passagem, não estou falando de uma pessoa em si, mas de uma ação espiritual. De um comportamento. Né? Sim, dentro adotado do relacionamento. Que estraga tudo, que rouba a alegria. Por isso é que é necessária essa empatia, porque eu creio que essa empatia traz para nós equilíbrio. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e amor e equilíbrio. Eu amo esse versículo, porque o equilíbrio é a chave. Quando, por exemplo, eu percebo que você chega chateado, chega quieto, calado, e eu tô assim muito feliz, eu tento, não é que eu vou conter a minha felicidade, mas eu tento me colocar, peraí, eu posso buscar entender a sua situação, e depois que eu procurar entender a sua situação, eu posso expressar a minha alegria. Ou também isso pode acontecer com você, poxa, ela tá tão alegre, ela tá tão feliz que eu vou compartilhar da alegria dela. Eu vou decidir me alegrar com ela. Isso, e depois eu posso explicar para ela como é que eu me sinto, né? É o fato de alguém ceder, é tão bom você poder ser feliz do que ter razão em alguns momentos. Nós ouvimos essa frase, né? Inclusive você mesmo falou alguns anos atrás essa frase. Isso. E ouvimos esses dias um testemunho dessa frase. E isso é muito importante e eu penso que isso é crucial para um relacionamento, porque você traz salvação para o seu lar, você traz salvação para a sua casa. Quando você decide ceder em empatia, quando você decide ceder procurando se colocar no lugar do outro. Então se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. E, gente, o que acontece na história desse casal é um verdadeiro efeito dominó, né? Porque depois que ela deixa pública a insatisfação, depois que ela decide não se alegrar e não compartilhar da alegria de Davi, seu marido, uma série de eventos acontece e culmina, inclusive, no fato dela nunca mais ter gerado, porque os dois simplesmente nunca mais tiveram nada. Infelizmente, nós estamos falando de uma aliança que tinha tudo para ser um sucesso e terminou como infelizmente tem terminado, porque ninguém quer ceder. Tá aí algo que anda, como você falou até no programa passado, de mãos dadas com orgulho, né, Camila? Porque ninguém quer abrir mão da sua própria vontade, da sua razão. Ninguém quer abrir mão da sua razão em favor do outro, em favor da alegria, da felicidade. E eu entendo que muitas vezes as mulheres, e eu já atendi várias mulheres, atendo até hoje, eu já me peguei nessa situação também. Até quando eu vou ter que ceder? Por que só eu tenho que ceder? Por que só eu cedo? Realmente não é justo e não pode, o casamento não pode caminhar assim. Mas você acha que a mulher cede mais que o homem? Eu tenho certeza. Afronta para nossa classe. Certeza. Mas existem as suas exceções. Nós já chegamos a atender, né, pessoa? Essa não é a sua. Deixa depois de conversa.
Mas falando sério, nós já tivemos situações aonde nós tivemos que conversar, porque chegou num ponto em que a gente precisava tratar. Porque às vezes o ceder sem tratar não traz cura. O ceder sem tratar prolonga a enfermidade, prolonga o mal, prolonga... E disfarça o problema. Isso, né? prolonga a apatia do outro. É band-aid em cima de uma ferida que não vai resolver. O que a gente está dizendo é do calor da batalha. Eu, por exemplo, me lembro de uma situação em que eu estava saindo demais para pregar, né? Toda hora tinha um convite. Sim. Vai pregar, pastor e tal. Então a agenda era, quando não tinha reunião na igreja que eu pastoreava, no outro dia eu estava pregando em algum lugar. Aí aqui, aí lá, aqui, lá. Então, e isso de segunda a segunda. E estávamos todos nós, né? E eu assim, eu marcava... E tinha que ir todo mundo comigo, levava ela, levava as crianças, e levava a turma do louvor, e vamos embora todo mundo junto. E aquilo que a princípio foi muito bom, e gente, pregar é maravilhoso, isso é uma coisa muito gostosa, fazer a obra de Deus é algo maravilhoso, mas isso tudo precisa ser feito também de uma maneira equilibrada, quer dizer, já não tinha tempo, as crianças estudam, elas têm escola. Num parênteses, isso é até engraçado, porque chegou um tempo em que o Samuel, na época pequenininho, né, eu já estava com 16 anos, mas ele estava com seus 3, 4 aninhos, que a gente ia de van, porque a gente ia com um grupo de louvor e era muito gostoso, mas como estava se tornando excessivo, chegou uma época em que ele segurou na portinha, né, da porta da van, com os 2 bracinhos dele, ele dizia, não, hoje não, viajar não. Não quero mais. Eu quero a minha casinha. Chegou um momento em que nós tivemos que sentar, nós dois. E então, a pergunta de hoje foi feita. Nós precisamos trabalhar essa pergunta. Alguém tem que ceder. A gente precisa chegar num ponto aí. Então, é o seguinte, eu não sou contra sair para pregar, não sou contra você fazer as suas campanhas, mas nós também precisamos de um tempo com os nossos meninos, nós precisamos de investir neles, a gente precisa de um tempo nosso. Como é que vai ser esse negócio? Os irmãos do louvor precisavam de tempo com a família. Eles têm família, né? eles trabalham, tem coisa para resolver, não pode ficar tirando eles do trabalho, porque às vezes a gente... E aí, às vezes a gente nem percebe. O líder, né, que não se preocupa com os seus liderados é uma lepra também escondida, é um orgulho camuflado, como a gente falou do outro. E nós precisamos, né? Naquela época eu tive que falar com ele, peraí, filho, por mais boa vontade que a gente tenha, e realmente é maravilhoso, a gente não pode se colocar acima dos outros nesse sentido, e a gente via, se estava cansada, os meus filhos, imagina também os outros irmãos, todos casados, com família na época. É maldade, né? Hoje eu olho para trás e percebo que você estava certa. Repete, que gosto. Não, eu vejo um pouquinho de assertividade nas suas palavras, pelo seguinte, às vezes nós não percebemos e achamos que o mundo tem que girar em torno da nossa agenda, né? Da nossa vida. E as pessoas que estão à nossa volta, que não se adaptarem à nossa agenda, então elas têm problema. São consideradas fracas, elas têm não estão na mesma visão, não tem fé. Vocês estão fora do negócio. Esse não é o ponto. E na verdade a gente tem compreendido que não é bem assim. Graças a Deus conseguimos chegar num consenso. Conta aí, Camila, foi que a gente muito chegou num consenso. Deu certo que o irmão converteu. Nós conversamos e sentamos e foi até interessante, né? Porque começamos como se fosse assim, né? Um leilão, né? Quem dá mais? Lembro da mensagem do anjo, né? Do anjo, verdade, né? Quantas reuniões, né? Lembra? Quantas vezes? Não, então esse mês aqui tem 4 sábados, tem 4 terças, 4 quintas. Vamos 4. Não, 4 é muito ainda. Não, 3. Não, 2 por mês. Não, 2. Virou meio assim, intercessão de Abraão. Isso. Se tiver 50 justos, se tiver 40, até que nós conseguimos chegar num número onde eu cedi e ela também cedeu. Fala assim, tudo bem, também eu topo, vamos sair juntos. Porque também não adianta, nós vamos, a turma não está feliz, ou não está... Aí, por isso que depois você pode acompanhar o outro programa nosso, onde a gente trata do orgulho, que é viver de aparência. E aí a gente tenta manter tudo sob controle para manter aquela aparência, porque aí as pessoas só viam as fotos das reuniões,
as reuniões cheias, bonitas, glória a Deus, Deus sempre opera. Igual rede porque social, né? Sim, ele Você opera olha... pela fé, mas no final todo mundo ali, as esposas chateadas, os filhos cansados e qual é o objetivo, sendo que você volta para sua casa como o Davi foi com a intenção de abençoar, mas a Mical aqui, ó, estava mal. segundo Samuel, capítulo 6, verso 20, a frase é essa: e voltando Davi para abençoar a sua casa. Olha que coisa Quer dizer, a linda. intenção de Davi era abençoar a casa. Era E excelente. esse pampeiro todo acontece, Mical recebe ele já brigando com pedra na mão, te vi dançando no meio daquelas servas, não sei mais o que. O Davi também erra, porque o Davi responde atravessado. Há uma frase que diz aí que quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. E aí pronto, o casamento, um relacionamento que tinha tudo para ser um relacionamento de sucesso, infelizmente termina em fracasso. Sim, terminou de uma forma aonde não deram frutos, aonde a palavra que foi dada por meio de Davi foi uma palavra dura e ninguém cedeu. Nós vemos que a história termina dizendo que Mical nunca gerou filhos. Você quer produzir, você quer frutificar na sua vida, você precisa de abraçar essa frase. Em determinados momentos da sua vida você vai precisar ceder, aprender a abrir mão, vencer a si mesmo, o orgulho que há dentro de você. E o Evangelho é isso, né, Camila? O Evangelho sempre diz respeito ao outro, ao próximo. Considerar o outro superior a si mesmo. E quando a gente consegue abraçar, entender isso e ter fé para entender que o próximo é importante, né, e que Deus se importa com o outro, a gente traz salvação para nossa casa. A gente aí de verdade começa a produzir frutos e não somente folhas, né? Então nós vamos terminar como Mical infrutíferos. Nós vamos produzir para a glória de Deus. Eu acho que por hoje deu, Camila. Deu, por hoje deu. Fica aí guardadinho, porque você vai ver outras palavras ali, mensagens, coisas que Deus tem falado conosco que nós queremos compartilhar com vocês. Deus abençoe. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos frutificar para a glória de Deus. Um abraço.